Pode aplaudir a Jesus. Você pode tomar no seu assento. Que atmosfera, que presença de Deus. É por isso que nós estamos aqui, amém? E nós queremos mais. Quantos querem um pouco mais ainda da presença de Jesus? Nessa mesma atmosfera, nesse mesmo ambiente. Ele é o nosso convidado de honra aqui. Então quando Ele vem, nós damos liberdade. Nosso cronograma está um pouco diferente. Mudamos algumas coisas. Mas eu queria que você mantesse a tua atenção. Porque tem uma convicção no meu coração que existe uma porção ainda mais profunda do Cristo revelado para nós nessa noite, amém? Amém? Quero te convidar você a ficar de pé no seu lugar. Se você trouxe a sua Bíblia, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo aqui no telão. Mas com teu coração ainda quebrantado, com teu espírito concentrado. Olha o que a Bíblia diz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o nosso Cristo. Quero te convidar a você fechar os seus olhos e você levantasse as suas mãos como se você fosse receber um presente dos céus. Nós cantamos aqui que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Tem espaço para receber mais do Cristo revelado aí nessa noite? Então, se ainda há fome, se ainda há sede no teu coração, comece a orar no seu lugar e falar assim: Pai, me revele o Cristo. Há pessoas que vão receber uma graça especial do Cristo nessa noite. Um lugar que você ainda não tinha acessado antes, uma revelação que você ainda não tinha acessado antes. Você está preparado? Você está preparada? Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui nesse lugar. Abra os nossos olhos. Nós queremos ver o Filho. Abra os nossos ouvidos, nós queremos ouvir a Tua voz.
quebrante o nosso coração. Pai, nos revele o Filho. O Senhor é o nosso convidado de honra nessa noite. O lugar de supremacia, Ele é teu, Jesus. Tome o lugar que pertence ao Senhor. Que o cansaço não seja uma distração, que a religiosidade não seja uma distração, que o amigo ao meu lado não seja uma distração. Não, não, não. Eu não vou embora até que o Senhor me abençoe. Você pode tomar o seu assento. Queria que você mantesse concentração, mantivesse concentração nessa palavra. Nesse mesmo ambiente, eu acredito que o Espírito Santo vai tocar corações. A partir que nós vamos mergulhar numa revelação de quem Cristo é. E se o Espírito Santo for sendo revelado a você, não retenha, não fique com vergonha. Se você quiser chorar, pode chorar. Se você quiser rir, sorrir. Você que tem a unção do riso, se você quiser liberar o seu riso, libere o seu riso. Se você quiser glorificar a Deus, eu queria que você participasse comigo dessa palavra. Sei que nós estamos aqui o dia inteiro, talvez você esteja cansado, mas à medida que o Senhor for falando no teu coração, responda junto comigo. Glória a Deus, eu creio. Amém? Vocês me ajudam, gente? Glória a Deus. Na semana passada nós tivemos aqui o esquenta, uma preparação para esse dia, e nós falamos sobre quem é o Cristo. Eu quero ser bem objetivo aqui por conta do nosso horário, mas não vá embora, por favor. Eu tenho uma convicção que ainda tem algo especial de Deus para você. E nós estávamos aqui falando sobre quem é o Cristo. E há-se um pensamento evangélico de que Cristo é sobrenome de Jesus. Ah, qual Jesus? Jesus Cristo de Nazaré, o nome completo de Jesus. E não é verdade. A palavra Cristo, ela tem a sua origem no hebraico, e ela significa ungido. E no Antigo Testamento, os homens escolhidos por Deus, eles eram ungidos. Para quê? Para que eles fossem separados dos demais homens. E é por isso que você vai ver Davi sendo ungido, é por isso que você vai ver Eliseu, você vai ver pessoas sendo ungidas. E aquelas pessoas então eram chamadas Cristos. Por quê? Porque eram ungidas. Mas havia uma promessa de que o Cristo ainda estava por vir. Havia uma promessa de que o ungido, o Messias enviado, ainda estava por vir. E então, numa manjedoura, o Cristo foi revelado. E a partir do Cristo que foi enviado, eu e você, nós temos acesso ao Pai. A partir do Cristo, o único, o suficiente, hoje eu e você, nós temos vida. E esse texto que nós lemos então, de Colossenses capítulo 1, vai compartilhando a nós atributos do Cristo. E o texto começa dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. E talvez na sua Bíblia vai estar lá escrito a supremacia de Cristo, no título desse texto. E é sobre isso que eu queria compartilhar um pouco nessa noite. A supremacia de Cristo é uma doutrina acerca da autoridade de Jesus, da natureza divina de Jesus. No mais simples, afirmar a supremacia de Cristo é afirmar que Jesus é Deus.
Uma definição de supremacia no dicionário é o mais alto em classificação, o mais alto em autoridade, o mais alto em grau de qualidade. Então, em essência, não há nada melhor. O supremo de algo é o seu máximo, e Jesus é o máximo em poder, glória, autoridade e grandeza. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite será que Cristo tem a supremacia do teu coração? Será que Cristo é o seu máximo? Será que Cristo é a totalidade em poder sobre o teu coração, em poder sobre a tua vida? Será que é o Cristo ressurreto que influencia a sua vida? Ou será que é uma outra pessoa ou uma outra coisa? Só que essa doutrina é essencial para a nossa vida e para a nossa adoração de Cristo. Ele não é simplesmente um homem maior que o resto. Não, ele está verdadeiramente acima de toda a criação. O lugar que somente Deus pode estar. E quando você vai estudar esse contexto, eu queria a sua atenção aqui para você não perder. O contexto dessa passagem, o contexto histórico da carta que Paulo escreve aos Colossenses, é que aquele povo estava vivendo dentro da realidade deles uma heresia. A igreja de Colossos foi plantada provavelmente durante o ministério de Paulo em Éfeso, mas é possível que Paulo não tenha conhecido pessoalmente esta igreja e que o evangelho tenha chegado até lá por meio de outras pessoas. Só que Epáfras então comunica a Paulo a situação da igreja, de que o povo estava vivendo uma heresia. Então ficou conhecida como a heresia de Colossos. Repita comigo: heresia de Colossos. Então ficou esse termo conhecido, que era uma mistura de um legalismo judaico, uma especulação filosófica, um misticismo oriental. Então eles usavam a máscara do cristianismo, mas o Cristo já estava se perdendo. Essa heresia então, em sua essência, era uma combinação do judaísmo com o paganismo filosófico. Essa heresia negava a suficiência de Cristo na redenção e na plenitude da vida. Paulo então acaba com essa heresia, mostrando que Cristo não é uma emanação de Deus, Cristo não é uma aparição de Deus, mas Cristo era o próprio Deus visível. Então Paulo ele combate aquela teoria, fala: ei, isso tudo é mentira, Cristo é a imagem exata de Deus. Cristo não é um ser intermediário por meio do qual o material veio existir, mas Cristo é o próprio Criador do mundo visível e invisível. Cristo não é um espírito iluminado que veio conduzir o homem a Deus pelos atalhos do misticismo, das origens. Não. Jesus é o Redentor que veio ao mundo resgatar o homem pelo sangue da cruz. Os falsos mestres de Colossos, os enganadores, bem como os enganadores deste tempo, deste mundo, não negam a importância de Cristo, mas não lhe dão a supremacia. Para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação de Deus. Hoje, os muçulmanos pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Os espíritas ensinam que Cristo, ou que Jesus é apenas um espírito iluminado.
Os romanistas dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro ser criado e não o Criador. Quem afinal é Jesus? Quem afinal é o Cristo? No texto em questão que nós lemos, Paulo então fala sobre a preeminência de Cristo. Diante disso, um dos propósitos de Paulo a escrever essa carta foi combater essa heresia presente na igreja, mostrando a supremacia e a suficiência de Cristo. Talvez você chegou aqui nessa noite e você ainda não tem a revelação do que é a supremacia de Cristo. Mas se você chegou aqui desde tarde, você pode aprender na primeira sessão, qual foi a missão de Cristo. E você entendeu um pouco sobre aquilo que Cristo veio realizar neste mundo. Se você continuou na segunda sessão, você aprendeu um pouco mais sobre o nosso papel como testemunhas de Cristo. Agora eu quero nessa noite te convidar para que eu e você juntos possamos contemplar a beleza do Cristo. Amém? Quantos vão comigo nessa noite? Levanta a sua mão, deixa eu te ver. Quantos estão preparados para contemplar a supremacia de Cristo? Ver ainda o que você não viu, ter a revelação do Cristo, a exata imagem do Deus invisível. Eu não sei você, mas eu não quero sair daqui nessa noite da mesma forma como eu entrei, conhecendo Jesus do mesmo jeito. Não. Eu quero ter uma revelação nova de quem o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é. Amém? É a primeira verdade que eu quero que você contemple comigo nessa noite. É que Jesus é a imagem do Deus invisível. Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar? O texto que nós lemos diz, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Uma das coisas que diferencia o cristianismo das outras religiões é que o próprio Deus veio à terra. A justiça do homem jamais será suficiente para alcançar os padrões de Deus. Então por isso, Jesus tornou-se a manifestação física de Deus. Ele deixou o céu e tornou-se homem para cumprir a vontade do Pai. Deus, como Espírito invisível e sempre será, mas Jesus é a sua visível expressão. Entenda que Jesus não apenas reflete Deus, porém como Deus, Ele revela Deus para nós. Olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: Jesus é a imagem de Deus e não imitação de Deus. A palavra imagem significa uma representação, uma revelação exata. Cristo não é uma cópia de Deus, mas a encarnação do Deus no mundo dos homens. Tudo que Deus é, igualmente Jesus é. Aleluia, aleluia. Jesus disse em João capítulo 14 versículo 9: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. João capítulo 10 versículo 30. E o autor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 1 versículo 3, nós cantamos aqui: Ele é a expressão exata do seu ser. Entenda que o Ennor de Boer diz que a invisibilidade de Deus é o que constitui o apuro religioso. Por causa dela pode-se duvidar de Deus e até negá-lo. Presta atenção.
Por causa dela, todas as religiões do mundo têm incontáveis imagens de Deus, pintadas e talhadas, fundidas e esculpidas em mármore, ajeitadas com ideias e com conceitos rudes e nobres. Nenhuma, porém, satisfaz o ser humano que busca e que grita: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Esse é o clamor do coração humano. Deus, porém, presta atenção nisso, meu irmão, celebre comigo nessa noite. Deus, porém, não deixou essa busca e esse clamor sem resposta. Há uma imagem que lhes corresponde inteiramente. Sabe, há um clamor: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Religiões por todo o mundo tentam esculpir imagens de deuses, mas Deus não deixou essa busca e esse clamor do coração humano sem resposta, porque há uma imagem que lhe corresponde perfeitamente: Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Cristo, Deus invisível, tornou-se visível e palpável. Ele é o espelho por qual nós contemplamos a face de Deus. O Deus eterno tornou-se carne e habitou entre nós por meio do Cristo. Aquele que é o começo, o meio e o fim, entrou na nossa história e revelou o coração do Pai. Meus irmãos, você consegue agradecer a Jesus por isso? Aquele que é o começo, o meio e o fim, entrou na minha história, entrou na sua história, para te revelar o coração do Pai. E meus irmãos, não tem nada que eu e você possamos fazer para agradecer o suficiente isso. Então aí no seu lugar, levante as suas mãos e comece a liberar palavras de gratidão a Cristo. Cristo, obrigado porque o Senhor me revelou o coração do Pai. Obrigado porque o Senhor entrou na minha história. Obrigado porque o Senhor transformou a minha vida. Obrigado porque conhecendo a Ti eu conheço o Pai. Aleluia. Segunda verdade que eu quero que você contemple nessa noite é que Jesus, o Cristo, é o primogênito da criação. E no capítulo 1 de Colossenses, versículo 15, a Bíblia continua dizendo: o primogênito de toda a criação. A expressão primogênito da criação não se refere a uma natureza de tempo ou uma natureza temporal, ao tempo de nascimento. Antes, é um título de honra. Então, quando nós afirmamos que Ele é o primogênito da criação, nós estamos dizendo que Jesus é o primeiro em importância. Essa expressão carrega a ideia de prioridade, superioridade, preeminência e supremacia. A palavra enfatiza a preexistência e singularidade de Cristo, bem como a sua superioridade sobre a criação. Então, o fato da gente falar primogênito da criação não significa que Ele mesmo é uma criatura, o primeiro de uma linhagem, não. Ao contrário, Ele é anterior e exaltado muito acima de toda criatura. E como primogênito, Ele é o herdeiro e governante de tudo. Então, Cristo recebe a mais alta honra na criação. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele é o herdeiro de toda a criação e o mais exaltado de todo o universo. Esse é o Cristo que foi revelado a nós. A terceira verdade que eu quero que você contemple nessa noite é que Jesus é o autor da criação. O texto continua dizendo no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo isso aqui, nele, por Ele e para Ele. Se Cristo não está aqui, em vão é a nossa reunião. Se Cristo não tem um lugar de supremacia no teu coração, em vão é a vida que você está vivendo. Se Cristo não é o primeiro no teu coração, ainda há tempo de você se arrepender nessa noite, amém? Entenda que Ele estava aqui antes de tudo, e por conta disso, todo o resto da ordem criada veio através dele. Paulo diz: pois por Ele todas as coisas foram criadas. Ele é o Criador de todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Ele estabeleceu as coisas físicas como a gente conhece. Ele também estabeleceu coisas além da nossa capacidade de compreensão. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Sabe, as montanhas, os montes, os vales, os oceanos, as paisagens, que quando você vê uma paisagem, você coloca aquela música. Qual é a música que o pessoal toca quando coloca na paisagem? Em tudo na criação. Todo mundo, todo crente que está numa paisagem coloca lá essa música. Eu te vejo em tudo. Agora, será que você vê o Cristo revelado quando você olha para você? Porque você também é uma criação dele, amém? Então olha a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: eu vejo Jesus em você. Porque você é criação de Jesus também. Amém? Amém? Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é o agente, o alvo, para quem todas as coisas foram feitas. Jesus Cristo é o âmbito da existência de todas as coisas, por meio do qual tudo veio a existir. Presta atenção. Paulo usa 3 preposições para descrever a preeminência de Cristo na criação: nele, por meio dele e para ele. Repita comigo: nele, por meio dele e para ele. Agora presta atenção nisso. A tua cabeça aparece aqui assim, ó. Os filósofos gregos ensinavam que todas as coisas precisavam de uma causa primária, de uma causa instrumental e de uma causa final. A causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder e a causa final é o propósito. Agora, quando nós olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária, porque foi Ele quem a planejou. Ele também é a causa instrumental, porque foi Ele quem realizou. E Ele ainda é a causa final, porque foi Ele quem a fez para o seu próprio prazer e sua glória. Então, toda a criação existe para dar glória ao Cristo. Sabe que você pode glorificar Jesus aí no seu lugar, meu irmão? Me ajuda aí. Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e contemple, porque ela foi criada para dar glória a Cristo. Agora olhe para você. Você foi criado para dar glória a Cristo. Meu Deus, aleluia. Quarta verdade que você precisa contemplar comigo nessa noite é que Jesus é eterno.
A Bíblia diz no versículo 17: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é antes de tudo, Ele é a primeira realidade. Antes de qualquer coisa existir, Jesus era. Em Jesus todas as coisas se unem. Jesus é a realidade. Tudo foi feito por meio dele e ele é quem continua a manter tudo unido. Fora de Jesus, a criação deixaria de existir. Você sabe quantas moléculas de partículas são necessárias para que um ambiente, um universo, a galáxia? Quantos já assistiram aqui Guardiões da Galáxia? Imagine uma galáxia. Ela só existe porque está sob o domínio de Jesus. Todas as coisas só existem porque está debaixo do domínio de Jesus. Eu e você, nós só existimos porque nós estamos debaixo do domínio de Jesus. Sem Jesus, sem vida. Sem Jesus, sem ordem. Agora, imagine para nós hoje vivermos uma vida sem Jesus. Meu irmão, eu não quero passar por isso não. Já está difícil sendo crente. Já está difícil com o Espírito Santo sendo nosso conselheiro, sendo nosso ajudador, é verdade ou não é? E aí toda vez que eu estou passando por uma dificuldade, eu olho para o céu e falo: Jesus, obrigado, porque eu não estou sozinho. Obrigado porque a minha vida está debaixo do seu domínio. Agora eu fico imaginando as pessoas que estão passando por dificuldades sem Jesus. É muito mais difícil. Então entenda que Ele é antes de todas as coisas. Jesus não teve origem, Ele é a origem de todas as coisas. Foi Ele quem lançou os fundamentos da terra. Foi Jesus quem espalhou as estrelas no céu, que você contempla da sua casa. Sabe aquela lua quando está bonita? Todo mundo vai para fora e vai olhar a lua. Jesus está sustentando aquela lua lá em cima. Ele pré-existe de todas as coisas. Antes de tudo começar, Ele existia eternamente e em sintonia perfeita e feliz com o Pai e com o Espírito. Jesus é o eterno Pai da eternidade. Ele habita a eternidade e de eternidade em eternidade Ele é Deus. Ele é autoexistente, autossuficiente, Ele não depende da criação, Ele é eternamente o mesmo, Ele é o imutável, Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Cristo. Meus irmãos, está aquecendo teu coração aí? Amém? Se essas verdades não aquecem teu coração, meu irmão, teu coração está gelado. Sacode essa pessoa que está do teu lado, sacode ela assim, ó. Aqueça esse coração aí, meu irmão, fala para ela. Meus irmãos, eu estou trazendo verdades sobre quem o Cristo é, para que possamos juntos ter uma revelação ainda mais profunda da divindade dele, amém? Então, caminha nesse rio comigo, está um rio jorrando aqui, entra nele, porque tem um lugar mais profundo para você nessa noite ainda, amém? Dizem, não é porque sou eu que estou aqui vos falando nessa noite, nessa terceira sessão, nesse último horário. Mas sabe o que dizem por aí? Sabe o que a palavra de Deus diz? Sabe o exemplo lá onde Jesus realizou o primeiro milagre? Que o melhor vinho tinha ficado para o final. Tem um vinho ainda mais especial para nós nessa noite, amém? Então aqueça teu coração junto comigo aí. Quinta verdade que você precisa contemplar comigo nessa noite é que o Cristo é o cabeça do corpo. Versículo 18.
a Bíblia diz, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é também o cabeça do corpo, a igreja. Se Deus estabeleceu todas as coisas, obviamente também incluiria a sua igreja. Cristo é o cabeça deste corpo. Agora pense comigo, a insignificância de um corpo sem uma cabeça é irrelevante, porque a cabeça é o lugar onde o conhecimento é armazenado, é o cérebro na cabeça que envia mensagens para todo o corpo, é a cabeça que tem o local da visão, da audição, é uma espécie de condutor que interpreta, traduz e desencadeia todas as ações do corpo. Assim como o corpo não tem vida sem cabeça, uma igreja não existe fora de Cristo. Se Cristo não é o cabeça da igreja, a igreja está morta. A cabeça da igreja não é o Papa, mas é o Cristo. Jesus é o fundamento, o dono, o edificador, o protetor da igreja. Nenhum cristão na terra é a cabeça da igreja. Vários líderes religiosos podem ter fundado igrejas, congregações, denominações, mas somente Jesus, o Cristo, é o fundador da igreja. Homens falham, o Cristo não erra. Amém? Sexta verdade para você celebrar comigo nessa noite. Eu queria que você desse um brado aí no teu lugar. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Você sabe o que essa verdade significa? Que a partir dele, todos nós viveremos para sempre. A Bíblia diz, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Meus irmãos, esse não é um título comum, porque ele define a grandeza, a supremacia de Jesus sobre toda a existência, sobre vida e sobre morte. A ressurreição de Jesus derrotou a morte e redimirá a criação da queda do homem. Jesus é o começo de tudo do que foi e para sempre será. O primogênito é aquele que herda o direito da primogenitura, o direito de governar a família. Jesus, sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, recebeu o direito de reinar sobre toda a família humana. A ressurreição de Cristo é a razão de existir da igreja. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, em vão é a nossa fé. Não haveria igreja. Preste atenção, o sepulcro vazio é o berço aonde nasceu a igreja. Sem a ressurreição de Cristo não haveria redenção para os pecadores. A ressurreição do Cristo é também o poder pelo qual a igreja vive. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele não apenas ressuscitou como outras pessoas, Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Sabe o que é que Jesus fez? Ele pegou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. A morte agora não tem mais a última palavra. Meus irmãos, você pode glorificar isso comigo? Jesus pegou o aguilhão e triunfou sobre a morte. Então depois de Jesus, a morte não tem a última palavra.
A morte não tem a última palavra sobre a sua vida. A morte não tem a última palavra sobre a sua família, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Meu Deus! Aleluia! Então a morte não tem mais a última palavra. Ela não pode mais colocar medo naqueles que receberam a vida em Cristo. Eu não sei você, mas eu não tenho mais medo da morte. Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Ele vive. E sabe o que Ele fez? Como primogênito, Ele abriu o caminho como o primeiro da fila, onde muitos filhos, assim como Ele, serão conduzidos à glória eterna. Ao ressuscitar, sabe o que Jesus estava fazendo? Estava preparando um caminho para você, porque Jesus ressuscitou hoje, você não morre mais. Acho que você não entendeu, porque Jesus ressuscitou hoje, você não morre mais. Aleluia. Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, então levanta a sua mão para o céu e diga assim: Jesus, obrigado por ter começado a fila. Aleluia. Amém. Aleluia. É o Cristo. Olha como que o Cristo é. Olha tantas coisas que Ele é. Não é sobre o que Ele faz, é sobre quem Ele é. E o que eu quero te conduzir nessa noite é para trazer essas verdades para você celebrar e para você contemplar. É para te levar no lugar de adoração a Jesus, o Cristo, não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas simplesmente glorificá-lo por quem Ele é. A revelação do Cristo. Sétima verdade para você celebrar comigo hoje: Jesus é o reconciliador. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19 de Colossenses capítulo 1: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Sabe o que significa reconciliar? Retornar a um estado de harmonia. Os seres humanos, o homem, como ser imperfeito, entrou no domínio das trevas por conta da queda, lá em Gênesis capítulo 3. Sabe a história de Adão e Eva? Pelo pecado de Adão, todo mundo ficou na queda. Nosso pecado nos separa de Deus, e somente a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição dos mortos nos leva a um estado de harmonia com Ele. Então somente o Cristo pode trazer as pessoas de volta. Somente Cristo é o acesso. Somente a perfeição pode curar a imperfeição. E o Cristo fez isso por ter feito a paz através do sangue de sua cruz. Lá na cruz, quando Jesus deu o grito, está consumado, Ele restaurou a harmonia. Ele fez a paz de todas as coisas criadas, morrendo na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. O seu sangue foi derramado e isso abriu um caminho para a humanidade entrar num relacionamento com o Pai. Este é um dom incrível, concedido pela graça a todos aqueles que creem. Esse é o Cristo, o meu Cristo, o seu Cristo. Quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos.
Cristo precisa ter lugar de supremacia no teu coração, o lugar mais importante. Cristo precisa governar os seus pensamentos, as suas emoções e o teu coração. Eu falei aqui atributos referentes ao Cristo: o primogênito da criação, a imagem do Deus invisível, o autor da criação, o primogênito dentre os mortos, o reconciliador. E nessa noite, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas acredito que o Senhor revelou muitas coisas para nós durante o dia. Eu não quero chegar para você e falar assim: cara, vem aqui tomar uma atitude, porque eu acredito que a atitude que você precisava tomar, você já tomou. Amém? Mas eu queria te convidar aí no seu lugar, você exaltar o Cristo que te salvou, que você o adorasse, não por aquilo que Ele pode fazer por você. Talvez você chegou aqui hoje com uma listinha de oração: ai Senhor, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas tudo que Deus precisava te dar, Ele te deu na pessoa do Cristo. Então nessa noite eu quero te convidar você a fechar os seus olhos. Não se distraia. Mas conecte o teu espírito com o espírito do Pai. E sem esperar nada em troca, comece a adorar o Cristo aí no teu lugar. Te dei aqui motivo suficiente para você celebrar a Ele. Você não precisa de um ministro aqui de louvor te conduzindo, não. Você tem acesso ao Pai. Cristo é suficiente para você. Então aí no teu lugar, comece a levantar a sua voz. Eu não estou ouvindo a sua voz. Comece a levantar a sua voz, comece a adorar a supremacia de Cristo. Comece a declarar o quanto Ele é supremo, o primeiro, o único, o que tem um lugar de prioridade no teu coração. Comece a celebrar porque Ele te deu vida, te deu ressurreição. Comece a celebrar porque todas as coisas estão criadas, foram por Ele, por meio dEle, para Ele. Comece a adorar por Ele ser a imagem exata de Deus. E se você tem um pedido para fazer para Ele nessa noite, que o seu pedido seja: Pai, qual é a beleza que eu ainda não vi? Eu quero contemplar o Cristo Filho. Espírito Santo, se revele a nós. Nos mostre o que ainda não vimos, nos revele o que ainda não conhecemos.